A nossa história começa no passado de Daigan, um estudante comum numa escola muito comum. No entanto, devido à sua estatura baixa e natureza gentil, Daigan tornou-se alvo de bullying por parte de um grupo de crianças travessas da sua turma. No início, quando pedaços de borracha voavam em sua direção, Daigan pensou que fosse apenas uma coincidência. Acho que acidentalmente te atirei a borracha. Desculpa, queria atirar para a pessoa à frente de ti. Explicaram as crianças entre risos e falsa sinceridade. No entanto, não havia ninguém sentado à frente de Daigan. Foi aí que ele começou a perceber o problema. Reconhecer o problema era uma coisa, mas ter coragem para reagir era outra. Daigan optou por ficar em silêncio e suportar, mas isso apenas encorajou os agressores a intensificarem as suas ações. Os pedaços de borracha continuavam a voar na direção da cabeça de Daigan, tornando impossível para ele se concentrar nos seus estudos. As pessoas costumam dizer, uma paciência, 9 pazes. Mas até quando se pode suportar? Após um curto período de repressão, Daigan finalmente se virou e exigiu que o agressor parasse com a sua brincadeira maliciosa imediatamente. Surpreendentemente, em vez de se sentir arrependido, o agressor mostrou uma atitude arrogante e insolente, criando uma atmosfera tensa entre os dois lados mais do que nunca. Para ele, o fato de Daigan ousar falar era algo completamente inaceitável. Para manter sua dignidade, ele acreditava que não precisava ouvir Daigan. Pelo contrário, quando viu Daigan se aproximando com uma expressão raivosa, ele ficou ainda mais enfurecido. Daigan, sentindo-se ansioso pela situação tensa, tentou explicar que ele só queria paz e não tinha intenção de ofender ou se opor. Mas uma pessoa como ele, mesquinha, só sabia como bater em vez de falar. Em vez de ouvir, ele não jogou mais uma borracha, mas lançou sua mão diretamente no rosto de Daigan. Percebendo que as coisas estavam saindo de controle, Daigan tentou se desculpar para acalmar a situação. No entanto, o valentão não tinha intenção de parar. Continuou a bater, atacando implacavelmente. Os colegas ao redor apenas ficaram assistindo, tratando aquilo como uma peça engraçada, completamente indiferentes à violência que se desenrolava. Foi só quando o professor entrou que um novo aluno correu para intervir com o valentão. Daigan pensou consigo mesmo que finalmente tinha sido resgatado. Mas a realidade era completamente oposta. Mesmo quando Daigan desesperadamente procurava ajuda e gesticulava, o professor virou as costas, dizendo friamente, ambos devem parar com essa brincadeira. Essas palavras caíram como um balde de água fria sobre a esperança que acabará de surgir dentro de Daigan, fazendo-o perceber que até os adultos não estavam ao seu lado. Surpreso, atônito e completamente chocado são as emoções que Daigan está vivenciando. Ele não consegue acreditar que seu professor veja o que acabou de acontecer diante dos seus olhos como uma simples brincadeira. A esperança por ajuda desapareceu, implorar para que o valentão parasse foi em vão, e esperar auxílio de qualquer outra pessoa também se mostrou inútil. A única coisa que Daigan pode fazer agora é apertar os dentes e suportar. Mesmo quando as crianças imaturas colam um papel com as palavras sem mãe nas suas costas, Daigan ainda não pode reagir. Ele não tem ninguém para dividir a dor que está sentindo, os adultos são indiferentes, e ninguém está disposto a ajudar. Na sua própria sala de aula, Daigan está completamente isolado, afundando na solidão e no desespero. No entanto, tudo começa a mudar quando outro valentão aparece na sala. No começo, isso não significa nada, até que ele entra na sala pedindo um cigarro. Nesse momento, seu olhar acidentalmente cai sobre o papel preso nas costas de Daigan. Como alguém que odeia brincadeiras infantis, o cara de branco se aproxima, agarra Daigan pela gola e rasga o papel para ler as palavras. Assim que ele termina de ler sem mãe, ele imediatamente explode de raiva. O vagabundo rapidamente interrogou e descobriu que o responsável por essa brincadeira infantil não era outro senão o amigo imaturo de Daigan. Sem precisar de mais palavras, o homem de branco imediatamente demonstrou uma atitude incrivelmente furiosa. Sentindo o perigo iminente, o garoto imaturo apressadamente justificou-se, dizendo que estava apenas brincando com Daigan porque ele era órfão e não tinha intenção de ofender o homem de branco de forma alguma. No entanto, a ignorância traz consequências.
O que o garoto imaturo não sabia era que o homem de branco também era órfão. Portanto, seu comportamento ridículo e desrespeitoso era totalmente inaceitável. Sem necessidade de mais explicações, o homem de branco deu ao garoto imaturo uma lição para toda a vida. Ele foi espancado a ponto de nem seus pais o reconhecerem, como uma punição implacável por suas ações desprezíveis. Assistindo a toda a cena, Daigan inicialmente sentiu medo. Mas, ao refletir sobre como o homem de branco defendeu ferozmente sua dignidade, ele foi gradualmente percebendo que a força era a chave para nunca mais ter que suportar bullying. Com o tempo, a determinação de Daigan foi comprovada por seus esforços incansáveis. Desde estudar livros de artes marciais, aprimorar sua condição física, até aprender experiência em combate assistindo a lutas na televisão, Daigan gradualmente se tornou mais forte a cada dia. Suas habilidades técnicas e força física melhoraram consideravelmente, o suficiente para transformar seu sonho de não ser mais intimidado em realidade. A intensidade do treinamento de Daigan aumentou progressivamente, e os livros de artes marciais tornaram-se gradualmente algo natural para ele. Com uma persistência inabalável, a altura, o peso, a resistência e a força de Daigan melhoraram de forma notável ao longo do tempo. Ele se transformou, tornando-se uma pessoa completamente nova. Após um período de ausência, Daigan finalmente voltou para a escola. No entanto, bem distante da imagem gentil de coelhinho que ele tinha antes, agora atrai a atenção das estudantes femininas devido ao seu físico forte e atraente. No entanto, nem toda garota ousa se aproximar de Daigan, pois ele se tornou o chefe da escola e alguém que usa a violência para combater a violência. Esse foi o passado de Daigan. Atualmente, tudo mudou. Daigan não é mais o chefe, mas apenas um jovem comum que trabalha como balconista em uma pequena mercearia. A questão da violência escolar, ou o que é conhecido como Yujin, e os fortes dominando os fracos, parece continuar sem controle, além do alcance dos professores. Mesmo que os Yujin não estejam mais presentes, os valentões ainda procuram os Yujin e aqueles mais fortes que eles, para se apoiar. Este também é o tema que Saimagem deseja apresentar em seu projeto intitulado Yujin Domina Ijin. Através deste projeto, Saimagem espera estabelecer uma equipe secreta responsável por gerenciar os Yujin e manter a ordem. Pode-se dizer que este é um projeto de controle através da Yujin. Pela apresentação de Saimagem, o plano parece bastante intrigante, mas a ideia de controlar a violência com violência é uma ideia muito ridícula. Portanto, alguns membros do conselho presentes na reunião sugeriram ao antigo presidente que descartasse esse projeto absurdo. No entanto, o antigo presidente parece não ter interesse em saber se a proposta de Saimagem é realmente uma má ideia ou não. Após ouvir o que sua equipe apresentou, ele só quer saber se há alguém capaz de assumir a Yujin. Voltando a Daigan, embora o trabalho de meio período que ele está fazendo seja bastante estável, Daigan ainda se sente extremamente entediado. Ele nem consegue se concentrar no trabalho e tem que suportar as intermináveis palestras morais do velho lojista o dia todo, o que é nauseante. Na verdade, Daigan não teria acabado nessa situação se não tivesse abandonado a escola. Mas agora, mesmo que se arrependa, não pode mais voltar atrás. Por isso, ele está atualmente desesperado para encontrar algum lugar para clarear sua mente. A cena muda para um beco próximo à mercearia onde Daigan trabalha. Como de costume, os valentões estão arrastando outra pessoa azarada para assaltá-la. Para o estudante fraco, eles eram como tubarões. Mas para alguém mais forte, o jovem fortemente tatuado e sua gangue não passavam de um bando de bagres. Assim, quando ele ouviu o veterano mandar que parassem e os ordenasse a comprar cigarros, o jovem tatuado e sua namorada obedeceram imediatamente, sem ousar dizer uma palavra. Voltando a Daigan, depois de ouvir o dono da loja falar sobre moralidade por um tempo, ele finalmente encontrou um pouco de paz e silêncio. Mas não demorou muito até que os dois rapazes entrassem, fazendo com que o dono da loja suasse frio. Ele inventou uma desculpa sobre ir verificar as salas dos funcionários e seus livros contábeis para escapar, deixando Daigan sozinho no caixa. Assim que o chefe saiu, ele teve que lidar com dois garotos genuinamente imaturos. Só de olhar para eles, Daigan reconheceu que não passavam de estudantes do ensino médio.
Quando pediram para comprar cigarros, ele pressentiu problemas e pediu para ver a identificação deles. Mas, sendo estudantes, eles não tinham documento. Para contornar a situação, o jovem tatuado começou a falar bobagens sem sentido para desviar o assunto. Sabendo muito bem da atitude de mocinho durão que estavam tentando fazer, Daigan os mandou embora de forma direta, para que a água ficasse limpa. Ser mandado embora por um funcionário meio período não foi algo que eles aceitaram bem, então a namorada do garoto imaturo imediatamente entrou em um ataque de raiva protetora, confrontando Daigan. Ao lado dele, o jovem fortemente tatuado entrou na conversa, acompanhando com provocações e jogando dinheiro na frente de Daigan. Fazia muito tempo desde que ele tinha encontrado um garoto ousado o suficiente para responder-lhe assim. No fundo, Daigan só queria socar o moleque insolente na boca. No entanto, pelo bem de sua subsistência, ele manteve a compostura e pediu ao outro para apresentar uma identificação. Ao ouvir isso, o falso valentão não só ignorou como, descaradamente, pegou mais 2 garrafas de bebida para impressionar sua namorada. Frustrado, Daigan exigiu que ele parasse com aquele ato ridículo. Porém, por simplesmente querer comprar cigarros e bebidas, ele enfrentava obstáculos, pois a natureza imprudente do garoto imaturo se inflamou sem razão alguma. Ele agarrou a gola de Daigan e gritou: "Você tem ideia de quem é meu pai? Melhor abaixar esse tom, ou eu vou quebrar sua mandíbula para você nunca mais se gabar." Observando a situação de trás, o velho dono da taberna, sabendo que o jovem tatuado não era do tipo com quem se brinca, rapidamente correu para intervir, a fim de evitar problemas desnecessários. Sabendo que não conseguiria dissuadir o garoto imaturo, o dono só pôde oferecer um pedido de desculpas e sugerir que Daigan saísse para resolver a questão, para evitar afetar os outros clientes. Ouvindo isso, embora Daigan não gostasse de como o antigo chefe deixava tudo acontecer, ele não teve escolha a não ser enfrentar o garoto imaturo. O garoto pensava que, agora que estavam do lado de fora, Daigan mudaria sua atitude, ficando assustado e fraco diante dele. Ele bufou as bochechas e olhou ferozmente, rosnando ameaçadoramente: "Ei, seu merdinha, fala de novo o que você acabou de dizer. Agora estamos do lado de fora. Você quer que eu te bata até a morte ou não? Se você apanhar aqui, ninguém vai poder te proteger, seu miserável de meio período." Mas a vida nunca segue como os fracos imaginam. Daigan não só não se importou com as ameaças, como, ao contrário, parecia extremamente calmo e confiante enquanto ordenava ao garoto: "Tira suas mãos da minha gola." Ele deu-lhe, de forma direta, 3 segundos para obedecer. Ao ouvir isso, a namorada do garoto imaturo soltou uma gargalhada, como se fosse a piada mais ridícula que ela já tivesse ouvido. Ela zombou: "Ah! Você está contando 3 segundos? Seu idiota, perdeu a cabeça? Ou estamos filmando algo e eu não estou sabendo?" Com uma expressão de orgulho, ela pensou que Daigan deveria ter perdido a cabeça para ousar dizer algo assim para o namorado dela. Enquanto isso, Daigan começou a contagem regressiva: 3. O jovem tatuado ainda não havia entendido a situação, levantou a mão, pretendendo dar um tapa em Daigan para lhe ensinar uma lição educada à sua maneira. E assim, ainda atordoado, o garoto imaturo ouviu o grito da namorada, tentou abrir os olhos e percebeu que havia sido nocauteado em um instante. Verdadeiramente um verdadeiro falso durão. Embora sua boca estivesse toda inchada pela surra, ele ainda se recusava a admitir, dizendo que foi apenas um acidente infeliz, que havia sido emboscado por Daigan. Consolava-se com o pensamento de que, se tivessem brigado de forma justa, Daigan não teria tido chance alguma. Enquanto ainda se gabava em voz alta, o garoto imaturo não se esqueceu de sinalizar para a namorada chamar mais pessoas. No entanto, como ela não havia ouvido claramente, pediu para o namorado repetir mais alto. Ao ouvir isso, ele gritou, xingando a namorada e mandando ela chamar mais gente para se juntar e atacar Daigan. Depois de ser repreendida severamente, ela saiu furiosa para reunir sua gangue. Por outro lado, o garoto imaturo começou a mostrar sua atitude, falando de forma arrogante, perguntando para Daigan: "Ah, perdedor. Você não disse que mora nesta cidade? Sabe quem eu sou? Sabe quem é minha gangue, para você se atrever a se opor?
Soava feroz, mas contra esses falsos durões, Daigan já os havia enfrentado incontáveis vezes antes. Apesar das constantes jactâncias do oponente, Daigan manteve um tom calmo, perguntando sobre a idade do garoto imaturo. No entanto, ele se recusou teimosamente a responder. Sentindo que o oponente não apreciava a conversa gentil, Daigan pinçou levemente a clavícula e apertou com força. Em apenas 3 segundos, o jovem tatuado teve que confessar que tinha apenas 17 anos. Mesmo enquanto o garoto imaturo gritava de dor, Daigan, de maneira calma, ameaçou que, se ele ousasse voltar para comprar cigarros novamente, faria com que ficasse irreconhecível para seus pais. Nesse momento, sua namorada havia trazido um bando de marginais junto. Embora o garoto imaturo parecesse bastante humilhado ao ver seus amigos, Daigan permaneceu muito relaxado. Para ele, ter mais alguns frangos não fazia diferença. Daigan disse, indiferente, todos os seus amigos estão aqui, certo? No entanto, não importava como olhasse, Daigan não conseguia acreditar que o grandalhão à sua frente fosse um estudante do ensino médio. Ficou confuso, perguntando-se se o garoto imaturo chamaria o tio para dar apoio. Ao ouvir isso, o mais gordo retrucou imediatamente, eu sou O Dayan, um estudante da Naindon High School. Ele disse com expressão desavergonhada, não sei quem você é, mas vou te bater primeiro. Assim que terminou de falar, o jovem gordo não se importou com quem estava na sua frente e avançou direto para Daigan com a intenção de desferir um soco para mostrar sua força. No entanto, com apenas um leve toque na bochecha de Daigan, o jovem iludido teve a boca deformada e desabou na rua, desmaiado instantaneamente. A namorada que estava ao lado dele ficou perplexa com a situação. Como alguém tão grande quanto um touro poderia cair depois de um único golpe poderoso? Para Daigan, que tinha muitos outros assuntos para resolver, ele rapidamente sugeriu, não posso ficar aqui por mais tempo. Vocês todos entrem rapidamente, assim podemos limpar tudo rápido. Humilhados, os falsos gangsters ficaram furiosos e avançaram, querendo acertar as contas com Daigan. No entanto, como sua aparência feroz era apenas superficial e suas habilidades extremamente baixas, Daigan não teve dificuldades em derrubá-los um por um. Ele esquivou-se continuamente dos ataques e contra-atacou com golpes incrivelmente ágeis e letais. Cada movimento era preciso, sem um único soco desperdiçado, desde desviar, esquivar, até socos e ganchos. Os gangsters continuaram a avançar contra ele, apenas para ficarem ofegantes sob as mãos de Daigan num piscar de olhos. De trás, para vingar o tapa anterior de Daigan, o jovem tatuado tentou usar uma garrafa de licor que encontrou para atacar Daigan. No entanto, quando Daigan se virou, o garoto imaturo recebeu um soco poderoso de Daigan que o fez voar como uma pipa ao vento, batendo com força contra a parede de um canto. Em menos de 3 minutos, os falsos bandidos estavam todos caídos no chão. O líder reconheceu imediatamente que alguém tão forte quanto esse só poderia ser uma pessoa. Não querendo continuar com o problema, o líder dos falsos bandidos falou suavemente, você é o sênior. Com Daigan, nós estudamos juntos na mesma escola no passado, certo? Ao ouvir o nome Daigan, a namorada ao lado dele imediatamente percebeu que ele era o líder da região de Incheon, onde ele havia dominado durante um período sangrento há 2 anos, mas foi varrido por Daigan em apenas uma semana. Ela ouvirá dizer que ser baleado poderia ser melhor do que ser espancado por Daigan, mas olhando para ele, ele era bem bonito, então. Como esperado, rumores são apenas rumores, não é? Ao ver Daigan, o líder abaixou a cabeça em pedido de desculpas e prometeu não repetir a ofensa, também esperando que Daigan perdoasse a ele e sua gangue desta vez. Ouvir tudo isso fez os ouvidos de Daigan coçarem, ele imediatamente agarrou a cabeça do falso gangster e disse para ele não falar mais bobagens. Quanto à namorada ao seu lado, devido ao seu comportamento imprudente e hedonista, o crime de morte poderia ser perdoado, mas as outras infrações ainda precisavam ser responsabilizadas. Em relação aos jovens espalhados pelo chão, o líder imediatamente se ofereceu para levar todo o grupo ao hospital. Mas, sendo astuto como era, não havia hospital algum por perto. Momentos depois, o líder teve que dar um tapa na cara do gordo para acordá-lo, desconsiderando o fato de que a outra parte estava completamente confusa com o que estava acontecendo.
A tarefa imediata era fazer o gordo abaixar a cabeça e aceitar a punição. Quanto a Daigan, após um tempo disciplinando-os, ele alertou a todos para não agirem com arrogância na loja de conveniência novamente. Caso contrário, todos conheceriam o significado de dar adeus à vida. Ao ouvir isso, o grupo todo respondeu em uníssono que havia entendido, porque, por mais desorientados que fossem, não eram burros o suficiente para mexer com a figura lendária de Incheon novamente. À distância, enquanto Daigan lidava com os jovens imaturos e contava o motivo de ter abandonado a escola, uma figura estava à espreita, observando-o por um tempo. Após algum tempo, enquanto Daigan estava perdido em pensamentos sobre os eventos passados que o impediram de concluir sua educação, ele se lembrou dos tempos em que foi intimidado sem nunca ter uma chance de estudar. Mas agora, ele se sentia bastante satisfeito após um longo período. Nesse momento, Daigan encontrou Saimagem bem na rua. Como ele já havia se preparado com antecedência, assim que o oponente passou, Daigan propôs uma conversa. No entanto, como não tinha muito tempo, Daigan também não estava muito interessado. Mesmo assim, Saimagem não foi ao encontro de Daigan apenas para uma conversa casual. Com um cartão de visita na mão, ela queria apresentar a Daigan uma proposta irresistível da educação G1 Rion. Saimagem não desapontou as expectativas do antigo presidente da G1 Rion, pois rapidamente encontrou uma pessoa adequada para o projeto de controle Yujin. Por outro lado, quando surgiu a oportunidade, Daigan também aproveitou a chance de voltar ao ensino médio, realizando seu sonho de fazer uma coletiva de imprensa, apesar de já estar quase completando 20 anos este ano. Parado em frente ao portão da escola, Daigan se maravilhou, não acreditando que estava começando o ensino médio aos 20 anos. Voltando à troca entre Daigan e Saimagem, anteriormente, Daigan havia recebido detalhes sobre o projeto de domínio Yujin que Saimagem estava ansiosa para implementar. Através disso, a garota também explicou mais sobre o plano. De fato, assim como o nome do projeto, Yujin dominaria o Yujin e afirmaria com firmeza que seu projeto era totalmente viável após testemunhar as capacidades de Daigan. No entanto, Daigan acreditava que Saimagem estava tomando atitudes tolas sob o disfarce de gerenciar o sistema educacional. Ninguém usaria violência para controlar a violência. Ao ouvir isso, Saimagem imediatamente retrucou: claro, nós investigamos informações sobre você, senhor Daigan. Daigan se perguntou quem ela era. Ela não hesitou em falar diretamente: você é mais inútil do que qualquer outra pessoa, então não tente mais parecer forte. Mesmo que ache isso irracional, eu sei que você não tem a capacidade de recusar. Não é hora de se vangloriar do passado. Não é esta a oportunidade de corrigir todos os erros do seu passado? Esta é sua chance de corrigir os erros da sua juventude, então, se recusar, Daigan, você não terá mais nada. Diante dos argumentos afiados de sua oponente, Daigan sabia bem da sua situação, então, apesar de o projeto de Saimagem parecer bastante absurdo, ele não teve escolha a não ser aceitar a proposta dela. De volta à realidade, com a identidade de um aluno transferido, a aparência de Daigan rapidamente atraiu a atenção das garotas do colégio G1 Rion. Na classe 1-1, enquanto o jovem loiro John Min ainda estava a aproveitar a emoção de intimidar, o líder da classe 1 parecia mais interessado no novo aluno que acabará de se transferir. Ao ouvir sobre a transferência do estudante, aconteceu que alguém da classe 1 já tinha saído porque foi intimidado por todo o grupo. John Min disse: primeiro, aquele gigante elefante saiu. O rapaz Rojon disse: depois, nem preciso saber o motivo, mas essa foi uma rotação realmente bagunçada. John Min continuou: por que ele saiu? Eu gostei disso. Não foi porque a Park Jiu-Ri tirou a roupa íntima na frente dele? A garota ao lado dele disse: cala a boca, isso foi só um erro. John Ho zombou: por que você está pedindo para a rotação do pão fazer outra coisa? Você precisa ter cuidado para ele se concentrar em comprar pão para mim, ok? O professor gritou lá de dentro: ei, parem de se reunir e entrem. Enquanto o grupo discutia animadamente sobre intimidar os colegas da classe, o aluno transferido chegou. O aluno transferido deve estar chegando agora, certo? O professor disse: ei, parem de falar e sentem-se já.
Hoje temos um novo aluno chegando, apresente-se. Ele falou, eu sou Kwon Daigan, venho de Incheon. Prazer em conhecer todos. As meninas na sala ficaram todas coradas, com uma delas até pegando emprestado o batom de uma amiga para se maquiar. Os meninos também estavam bastante surpresos com a aparência de Daigan. Até Juri, um membro do grupo da festa, se apaixonou perdidamente pela aparência de Daigan e aproveitou a oportunidade para se maquiar, tentando causar uma boa impressão nesse novo aluno. No entanto, ao contrário, Hojong ficou extremamente irritado por um novato ter roubado toda a sua atenção. Ele estava ansiosamente esperando o momento em que poderia ensinar uma lição a esse novo aluno. Quanto a Daigan, o professor anunciou que um aluno havia desistido, então Daigan tomaria aquele assento vago para se adaptar rapidamente à vida escolar. Daigan logo fez amizade com a pessoa ao seu lado, Min-soo, que o apresentou ao lugar onde ambos estudavam. Por outro lado, assim que o professor velho saiu, Hojong, com um sorriso no rosto, se aproximou do lugar de Daigan. Com sua natureza rude e insolente, ele se aproximou silenciosamente e, de repente, deu um soco na cabeça de Min-soo, exigindo que este se mudasse para outro lugar. Do nada, um cara gordo apareceu para atrapalhar as coisas. Daigan não fazia ideia do que aquele idiota gordo estava fazendo. Quanto ao gordo, ele não estava apressado para bater no novato, mas imediatamente ordenou que Min-soo ficasse quieto e fosse comprar um pão de linguiça para ele. A razão é muito simples. Ele disse, aquele velho amigo seu costumava ser responsável por comprar pão para mim, mas agora ele desistiu sem um pingo de sinceridade. E agora aquele pequeno parasita fugiu, você acha que pode escapar? Afinal, você deveria ter alguma responsabilidade pelo seu amigo, não é? Agora você está oficialmente encarregado de comprar pão para mim. Parabéns! Ao lado, devido a alguns compromissos com sua imagem, Daigan observava silenciosamente. Enquanto isso, com a autoridade de líder de turma, Hojong forçou Min-soo a cumprir seus desejos. Do nada, sendo coagido. Min-soo também queria muito concordar para evitar problemas, mas como havia uma aula logo após a discussão, ele tentou pedir para Hojong deixá-lo ir dessa vez. Ao lado dele, o jovem Jongmin ria como se fosse época de colheita quando Min-soo mencionou a hora da aula. Para o jovem Hojong, qualquer momento era o mesmo. Então, em resposta ao pedido de Min-soo, Hojong imediatamente ordenou que todo o grupo fechasse os olhos para que ele pudesse executar seu julgamento. Rapidamente, para a surpresa de Daigan, todo o grupo de idiotas na classe seguiu o pedido de Hojong e fechou os olhos. E logo depois, o valentão da classe deu um soco em Min-soo no rosto por ousar desafiá-lo. De pé e observando, Daigan realmente queria ensinar ao cara gordo uma lição que ele nunca esqueceria. No entanto, para garantir a confidencialidade do projeto, ele tinha que seguir as regras estranhas impostas por sua imagem. Do ponto de vista de sua imagem, a escola era meramente um reino onde animais, sejam fracos ou fortes, coexistiam. Nesse reino, um leão comum jamais poderia se tornar o rei dos monstros. Por isso, sua imagem exigiu que Daigan não se tornasse um leão medíocre. Voltando ao presente, Daigan ainda estava incomodado com os termos difíceis do contrato com sua imagem, a ponto de esquecer a necessidade de fechar os olhos, como havia sido solicitado. Para ensinar uma lição ao novato, Hojong mencionou que Daigan acabará de substituir o lugar do aluno que havia abandonado a escola. Para piorar, ele sugeriu que Daigan fosse comprar pão com Min-soo. Ao ouvir isso, Daigan se sentiu irritado. Em sua opinião, uma pessoa já era o suficiente para ir comprar pão, não havia razão para ele ir junto. Vendo a atitude de Daigan, Hojong e seu amigo de cabelo loiro começaram a rir, pensando que ele estava sendo intencionalmente mesquinho para evitar ir com Min-soo. Mas, não importava o quanto rissessem, comprar pão não era um favor, era uma ordem. Por isso, o cara gordo imediatamente rosnou, ordenando que Daigan se levantasse e fosse comprar imediatamente. Sem opções e sem querer fazer um grande alarde, Daigan relutantemente seguiu as palavras de Hojong e se levantou para ir comprar um pão. No entanto, a primeira coisa que ele pensou foi, onde está o dinheiro? Por isso, Daigan estendeu a mão, pedindo que lhe dessem um pouco de dinheiro para que pudesse comprar o pão.
Tendo sido o grande chefe por tanto tempo, Rojon nunca tinha visto alguém ousar pedir-lhe dinheiro dessa forma, então ele imediatamente agarrou a cabeça de Daigan e gritou: "Você está louco? Não aponte para minha cara assim. Claro que vou tirar o dinheiro do seu bolso. Você acha que sou tão bonzinho assim? Você não tem dinheiro para comprar o pão? Seu maldito pai não te deu mesada? Ou será que você não tem paz?" Suas palavras tocaram inadvertidamente a dor profunda de Daigan. O jovem Rojon imediatamente enfrentou o triste fim por sua tolice e atitude arrogante. Um soco o deixou tonto, 2 socos o fizeram embriagado, e num piscar de olhos, Rojon teve que suportar a força total dos socos trovejantes de Daigan. Ao presenciar essa cena, os outros alunos da classe ficaram tão atônitos que recuaram em choque. Nesse momento, Daigan não estava mais preocupado com as regras ridículas no contrato com Saimage. Para ele, o punho era a verdadeira lei naquela escola. Para afirmar sua posição e mostrar a todos quem realmente era o chefe da turma, Daigan solicitou levemente sua primeira vitória, deixando Rojon e o autoproclamado chefe da turma e sem palavras. Inacreditável! Foi exatamente assim que Gil e o grupo de alunos barulhentos na sala se sentiram. Quanto a Jongmin, o fato de seu camarada próximo ter sido derrubado em um piscar de olhos o surpreendeu profundamente e o encheu de ressentimento. No entanto, fosse ele ressentido ou não, o resultado permanecia o mesmo. Depois de lidar com o irritante garoto gordinho, o próximo frango que Daigan mirou foi ninguém menos que o astuto jovem, Jongmin. Com Daigan focado nele, o garoto de cabelo loiro suava profusamente. Mesmo assim, ele tentou manter a fachada de calma, fingindo que nada estava errado. Mas, quando Daigan se aproximou, Jongmin imediatamente se lançou para atacar primeiro, batendo desesperadamente na esperança de pegar o adversário de surpresa. Ele socou e chutou, mas infelizmente, nenhum de seus golpes acertou. Seus movimentos de garra foram completamente ineficazes contra Daigan. Em apenas alguns segundos, depois de desviar facilmente de todos os ataques, o punho de Daigan acertou em cheio o estômago de Jongmin. Com apenas um soco, o garoto loiro se curvou, incapaz de se manter em pé. Antes que Daigan pudesse continuar seu ataque, Jongmin se agarrou ao estômago e baixou a cabeça em humilhação, se rendendo. Ao contrário de Jongmin, um garoto próximo a Rojon foi mais ousado do que sábio e teimosamente avançou para enfrentar de frente o resistente autor. Ele levantou a cadeira, com a intenção de acertar Daigan com força. Mas, infelizmente, depois dessa briga, seria difícil para seus pais reconhecerem o filho amado novamente. E tudo terminou ali. Com um soco rápido como uma bala direto no rosto, Daigan derrubou o gordo de uma maneira que não poderia ser mais eficiente. Depois da briga, Daigan relaxou um pouco, sentindo seus músculos se soltarem um pouco. Afinal, tudo estava predestinado a acontecer dessa forma. Aqueles que se chamavam de Yujin eram capazes apenas disso, nada com o que se preocupar. Por isso, Daigan não sentia mais ansiedade com relação ao projeto. Virando-se para os valentões, Daigan puxou o gordo pelos cabelos e perguntou com um tom zombador: "O pão na barraca de comida é realmente bom, né?" O gordo, confuso, respondeu: "O que você quer dizer com isso?" Daigan respondeu, seu olhar frio: "Estou só curioso. O que tem de bom nisso para você ter causado toda essa confusão? Me arruma alguns, pode ser?" Então, como se fosse uma ordem, Daigan mandou o gordo ir pegar o pão. No entanto, Rojon não achou que precisava seguir as palavras de Daigan. Mesmo depois de ser derrotado, ele ainda não queria aceitar, pois não era o verdadeiro líder da turma 11. Rojon, amargurado, lançou um desafio: "Seu desgraçado. Você acha que bater em 2 de nós significa que pode controlar todo mundo?" Daigan estava confuso, não entendendo o que esse nome tolo estava dizendo. Ele disse: "Eu não sou o líder dessa turma. Ele vai voltar logo. Você definitivamente vai morrer, seu cachorro." Depois de um tempo de confusão, o personagem principal finalmente apareceu. Era Nomenho, o líder do grupo de desajustados conhecido por brigar na classe 11 e também quem estava apoiando o cara gordinho.
Quando os olhos dos dois se cruzaram, a atmosfera ficou tensa, sinalizando que algo grande estava prestes a acontecer. No primeiro dia de transferência para a escola, já estava sendo derramado sangue, era realmente impossível ficar calmo. Menho ficou muito surpreso ao descobrir que o novo aluno se atreveu a dar tudo de si logo no primeiro dia. O que o chocou ainda mais foi que Daigan derrotou sozinho seus dois amigos, Jongmin e Ho-jong, até deixá-los ensanguentados. O mais notável foi que Daigan não tinha um único arranhão, deixando Menho confuso sobre como seus dois amigos conseguiram bagunçar tanto a ponto de não conseguirem acertar um golpe sequer em Daigan. Com suas excelentes habilidades em se gabar, Menho rapidamente desviou a atenção, salvando seus dois amigos. Embora eles tenham escapado por pouco de uma crise, tanto Ho-jong quanto Jongmin estavam incertos se Menho conseguiria ou não derrotar Daigan. Quanto a Menho, ele continuou a exibir sua especialidade em se gabar. Ele perguntou em voz alta, entre o restante da confusão, se alguém tinha coragem de enfrentar Daigan em um combate individual. Quanto a Menho, ele não tinha intenção de ir com tudo contra Daigan. No entanto, apesar de dizer isso, pelo que Daigan observava, percebeu que Menho estava se preparando silenciosamente. As pernas de Menho estavam posicionadas afastadas, com o centro de gravidade baixo, e os dedos dos pés apontados para Daigan. Seus ombros estavam relaxados, prontos para atacar a qualquer momento. Por fora, Menho parecia calmo, mas com os olhos atentos, Daigan conseguia ver facilmente que seu oponente estava em uma postura defensiva, no estilo do kickboxing. Ler Menho era como ler um livro aberto. Daigan sabia com certeza que, se baixasse a guarda nem que fosse um pouco, seu oponente imediatamente avançaria para atacar, possivelmente até lançando um soco nele de imediato. De lado, Ho-jong observava tudo. Pensava que, se Daigan não soubesse nada sobre Menho, ele certamente apertaria o botão de fuga, porque Menho estava em um nível completamente diferente em comparação com ele e Jongmin. Enquanto essa cena dramática se desenrolava, o rapaz gordinho pediu a um dos colegas para trazer pipoca para ele. No entanto, a ordem de Ho-jong foi rapidamente recusada, pois ele havia perdido seu status de chefe da turma 11. Pensar nisso o deixava bastante irritado. Mas, antes que pudesse proferir qualquer ameaça, Ho-jong de repente se encontrou com o olhar frio de Daigan. Num piscar de olhos, ele mudou para o modo bom aluno, fechando completamente sua postura arrogante e não ousou causar mais problemas para seus colegas. Vendo o grupo já não demonstrar mais medo do Nji gordo, Menho ficou um pouco surpreso. No entanto, ele manteve uma postura calma enquanto se apresentava a Daigan. Em resposta, Kwon Daigan também disse seu nome, demonstrando respeito pelo seu oponente. Aproveitando a oportunidade, Menho atacou inesperadamente, mirando suas pontas dos dedos diretamente no rosto de Daigan. Esse ataque surpresa, no entanto, era apenas uma manobra para distrair seu oponente. Na realidade, o chute direcionado à parte inferior do corpo de Daigan era o verdadeiro golpe mortal que ele pretendia. Daigan rapidamente percebeu que seu oponente estava mirando em seus genitais. Ele entendeu o perigo mortal de tal ataque. Era uma técnica cruel, frequentemente direcionada à área sensível entre as pernas do oponente, fazendo com que a vítima sofresse dor insuportável, perdesse a capacidade de lutar e vivesse um destino pior que a morte. No entanto, esse tipo de ataque era considerado sujo e frequentemente condenado pelos outros. Ainda assim, Daigan não esperava que Menho ousasse usar uma técnica tão desprezível e sem vergonha. Em um momento de surpresa, o instinto masculino de autodefesa fez com que seu corpo baixasse instintivamente as mãos para proteger sua área sensível. Mas essa própria ação acabou se tornando uma oportunidade para Menho desferir outro golpe mortal, e Daigan foi atingido pelo golpe de palma. Aproveitando a oportunidade enquanto as mãos de Daigan estavam ocupadas protegendo suas joias da coroa, Menho não perdeu a chance de desferir um poderoso soco no rosto de Daigan. No entanto, com sua excepcional adaptabilidade, Daigan conseguiu desviar a tempo, minimizando grande parte do dano do golpe do adversário. Ao lado deles, dois garotos tolos, de um gordo e um magro, mal conseguiam esconder a empolgação com o golpe desferido por seu amigo. Embora todos na classe estivessem familiarizados com as táticas de Menho, ainda acreditavam que Daigan teria dificuldades para suportar o ataque.
À primeira vista, parecia que Menho estava no ataque, mas, na realidade, ele estava lutando contra a mistura de táticas de ataque e distração de Daigan. Incapaz de manter sua posição por muito tempo, um pequeno descuido na defesa fez com que Daigan varresse sua perna, fazendo-o perder o equilíbrio e cair imediatamente. Sem perder a oportunidade, Daigan rapidamente agarrou a gola da camisa de Menho e o lançou diretamente para o canto da parede, como se fosse um brinquedo. Embora o ímpeto claramente favorecesse Daigan, o estilo de luta astuto e traiçoeiro de Menho ainda deixava Daigan cauteloso. Em particular, o olhar confiante de seu adversário, assistindo de lado, aumentava a cautela de Daigan. Enquanto assistia ao golpe final de Menho ser facilmente neutralizado, Jong-min, cúmplice de Menho, começou a se sentir ansioso sobre as chances de vitória de seu lado. Em contraste com Jong-min, o gordo acredita que Menho ainda não alcançou todo o seu potencial. Depois de ser torturado pelo trio, ele aprendeu kickboxing, por isso agora ninguém sabe qual gato vai morder qual. Voltando para a luta, como Menho queria, após o aquecimento que deixou Daigan chocado, ambos continuaram para o segundo round. E como sempre, com sua astúcia, o rapaz de cabelo vermelho atacou de forma surpreendente. Quando ele atirou um objeto metálico em direção ao rosto de Daigan, Daigan desviou do golpe instintivamente, mas isso também criou um grande espaço para que Menho pudesse aproveitar. No entanto, com sua experiência e calma, Daigan não teve dificuldade em desviar dos socos do rapaz de cabelo vermelho. Socos desordenados e ainda acertando apenas o ar, Menho começou a mostrar sinais de impaciência. No entanto, ele ainda manteve sua astúcia, fingindo olhar para trás e dizendo aos seus companheiros para não interferirem em sua luta. Ao ouvir isso, Daigan pensou que talvez mais alguém estivesse se preparando para atacar por trás. Mas quando olhou para trás, viu apenas uma criança de 4 olhos parada lá, parecendo desconfiada. Olhando para o rosto da criança, Daigan sentiu que algo estava errado. E, de fato, havia algo de errado. Antes de receber o segundo golpe, Daigan conseguiu perceber e contra-atacar antes do ataque de seu oponente. Com um olhar rápido, Daigan percebeu que seu oponente na verdade era muito fraco. As artimanhas de Menho não passavam de brincadeira de criança para Daigan. Mesmo assim, aceitar 1 ou 2 golpes era tolerável, mas se continuasse assim, Daigan não ficaria satisfeito. Para impedir que seu oponente continuasse com essa encenação, Daigan teve que ficar sério e, generosamente, deu um soco no rosto de Menho cheio de amor e afeto. Ele pensou que seu oponente seria forte até certo ponto, mas depois de um tempo se debatendo sem realizar nada, Menho levou apenas um golpe e desmaiou imediatamente. Daigan não conseguia entender como Menho poderia ser tão fraco. Enquanto isso, tanto o rechonchudo Rojong, o loiro Jong-min, quanto todos os alunos da classe estavam incrivelmente surpresos com a exibição de Daigan, quando Menho caiu após um leve toque na bochecha. Daigan não teve escolha a não ser pedir que os 2 capangas de Menho acordassem e o levassem à enfermaria para recuperar suas forças. Depois disso, os 3 teriam que se reunir novamente com Daigan para conversar. Ouvir isso fez um calafrio percorrer a espinha dos 2 garotos idiotas, que não ousaram se mover com medo de deslogar da terra. Enquanto essa imagem passava, ela testemunhou todo o incidente e pensou consigo mesma, no primeiro dia, Daigan já chamou tanta atenção. Normalmente, não presto muita atenção quando novos alunos se transferem, mas foi por causa dele que tivemos que nos reunir tantas vezes hoje. Realmente tenho grandes expectativas para ele. Será que isso pode ser o fim daqueles incidentes infelizes de bullying? Uma estudante reconheceu que essa imagem era a chefe do departamento de planejamento da organização e se perguntou o que ela estava fazendo ali. Enquanto isso, Daigan estava enfrentando os agressores para ensinar-lhes uma lição psicológica. A escola é um lugar para aprender, vocês me entendem? Então parem com essas brincadeiras de criança. Daigan estava de braços cruzados, parecendo muito legal, e advertia severamente as crianças imaturas. No entanto, eles responderam teimosamente: hoje em dia tem bullying? Estamos apenas cuidando desses caras. Daigan imediatamente advertiu: ou seja meu amigo e me escuta, ou morre pela minha mão. Escolha.
O garoto loiro imediatamente colocou o rabo entre as pernas e escolheu obedientemente a primeira opção, ser amigo de Daigan. No entanto, por dentro, ele ainda estava desconfiado e silenciosamente amaldiçoava Daigan. Quanto ao garoto gordo, quando Daigan propôs que ele abandonasse o hábito de implicar com os outros, Rojon concordou com relutância, embora seu rosto ainda mostrasse sinais de hesitação. No entanto, sabendo que retaliar traria repercussões imediatas, ele obedeceu prontamente. Após lidar com o grupo problemático, Daigan declarou para toda a classe: se Menho e sua turma ousarem intimidar ou perturbar alguém nesta classe novamente, eu vou esmagar esses três e transformá-los em novas pessoas. Portanto, todos podem relaxar e focar nos estudos. A partir daquele momento, com a presença do deus da batalha Daigan, a atmosfera na classe mudou drasticamente. Embora Mins ainda se sentisse um pouco assustado com esse novo amigo às vezes, ele acreditava que, a partir de agora, a classe seria menos tensa. Em outro canto, os alunos da turma 1-3 começaram a fofocar sobre a briga de Daigan. No entanto, devido às performances cômicas que Daigan exibiu na frente de Menho, Sangbo e o líder da turma 1-3 o considerou apenas um tolo sortudo. Os dois capangas de Sangbo concordaram, pensando que Menho, sendo ensinando uma lição por Sangbo, só havia se matriculado recentemente no kickboxing. Mas, como ele acabará de completar o curso introdutório, não era surpresa que tivesse perdido para Daigan. Ouvindo isso, Sangbo imediatamente zombou dizendo que Menho não passava de um fantoche, especializado em fazer truques sujos. Para ele, desde o início, Menho não tinha qualquer chance de se comparar com ele. Depois, Sangbo se levantou, tirou o casaco e perguntou à turma quem seria o saco de pancadas dele naquele dia. Como sempre, Sangbo viu os colegas de classe como almofadas de socos para ele, e desta vez não seria diferente. Um azarado do grupo 1-3 teve que se submeter a ser a diversão para o valentão. Com um soco rápido como um relâmpago, Sangbo fez o jovem azarado vomitar tudo o que havia comido. Sentindo-se muito satisfeito com a força de seu soco, Sangbo exibiu um ar de autossatisfação. No entanto, ele ainda não estava completamente satisfeito. Sangbo ordenou aos capangas que trouxessem mais sacos de pancada para ele, a fim de aquecer antes de usar toda a sua força para enfrentar com Daigan. No segundo dia de sua vida escolar no ensino médio, Daigan começou a perceber profundamente os erros do passado, quando havia negligenciado os estudos. Agora, Daigan estava decidido a agarrar a oportunidade que essa imagem lhe deu para limpar as manchas do passado. Para isso, ele precisava controlar silenciosamente os valentões da escola G1-Rion. No entanto, para Daigan, estudar continua sendo a principal prioridade neste momento. Logo após a aula, ele pediu para Minsou copiar o começo e as partes que ele perdeu durante a lição. Rojon ainda é o mesmo, embora tenha prometido abandonar seu mau hábito de intimidar os outros, velhos hábitos custam a morrer e é difícil mudar de um dia para o outro. No entanto, com Daigan por perto, o rapaz gordo não se atreve a correr riscos. Da mesma forma, John Min, que está acostumado a zoar seus colegas de classe, também esqueceu sua promessa a Daigan e brincou de cavalinho. No entanto, ele percebeu que suas ações estavam erradas, então John Min teve que se esforçar para mudar, a fim de agradar a Daigan. No entanto, querer mudar não significa que a mudança aconteça imediatamente. A proibição repentina de intimidação fez com que Rojon e John Min ficassem muito coceira. Então, ambos secretamente fizeram um plano para ir com tudo contra Daigan fora da sala de aula. No fundo, eles se perguntavam se Menho seria capaz de vencer Daigan. Ao ouvir isso, Gilri zombou de seus dois pobres amigos. Aos olhos de Gilri, Daigan é agora verdadeiramente o melhor dos melhores. Para chamar a atenção de Daigan, Gilri se aproximou, sentou-se à frente dele e sugeriu que eles treinassem artes marciais juntos. Sendo amigas há muito tempo, toda vez que Gilri usava sua voz encantadora para seduzir alguém, os três amigos não podiam deixar de se sentir exasperados. Eles pensavam que ela só queria abraçar Daigan e não realmente aprender artes marciais. Quanto a Daigan, sendo uma pessoa de ação, ele pensava apenas que Gilri o estava convidando para o estúdio para aprender artes marciais.
Portanto, apesar da empolgação de Gilri, a única coisa que Daigan se importava no momento eram as palavras na lousa. A linda garota sentada bem à sua frente nem se importava em olhá-lo, ele continuava virando a cabeça para olhar para trás. Gilri sentiu que algo estava errado. Quando virou a cabeça, percebeu que ela estava apenas obstruindo a visão de Daigan da lousa. Pensar nisso a deixou frustrada. Além disso, apesar dos seus esforços para atrair Daigan para estudar jiu-jitsu, ele continuava focado unicamente nos seus estudos, deixando Gilri sem palavras, e ela pensou consigo mesma, não aguento mais. Finalmente, Gilri disse irritada a Daigan, você só continua focado nos seus estudos para se tornar um cidadão útil. Na sua raiva, ela não esqueceu de desabafar com suas 3 amigas, dizendo a elas que deveriam se concentrar nos estudos em vez de pensar em vingança. Falando em vingança, Menho de repente percebeu o objetivo do aluno transferido e Daigan e que era derrotá-lo para se tornar o rei da turma 11. Isso também significava que Kim Myung-joon da turma 12 e Shin Sang-bo da turma 13 logo encontrariam uma maneira de confrontar Daigan. Dessa forma, Menho espera recuperar logo sua posição como líder sem precisar confrontar Daigan diretamente. Ele acredita que os 2 chefes da turma 12 e da turma 13 são muito formidáveis. No entanto, isso também preocupa Gilri. Ela teme que, se esses 2 derrotarem Daigan, toda a turma 1 terá que cair sob o controle deles. Isso seria um desastre para a turma 11, já que ambos os chefes da turma 12 e da turma 13 têm personalidades extremamente ruins. Nesse momento, Rojon também demonstrou grande preocupação com a possibilidade de se tornar subordinado de indivíduos sem valor. Nesse instante, como se fosse chamado, Kim Myung-joon, o chefe da turma 12, entrou inesperadamente. Menho não pôde deixar de se surpreender com a presença de Kim Myung-joon. No momento em que viu o rosto arrogante de Kim Myung-joon, o jovem loiro ficou inquieto. Além disso, Kim Myung-joon aproveitou a situação para lançar insultos contra Menho, fazendo com que Rojon quisesse correr e dar uma surra naquele cara. No entanto, Menho permaneceu calmo. Apesar de ter sido insultado pelo seu adversário, ele apenas disse a Rojon, deixa pra lá, não vale a pena discutir com esse Kim Myung-joon. Mesmo assim, com a atitude arrogante de Kim Myung-joon, Menho não hesitou em emitir um aviso. Ele declarou que, se Kim Myung-joon tivesse vindo aqui para dar tudo de si, não haveria necessidade de muita conversa. Se necessário, Menho garantiria que Kim Myung-joon acabasse deitado no chão mais uma vez. Ao ver o oponente levantando uma arma, Kim Myung-joon, também conhecido como Minion, se sentiu um pouco apreensivo. Tendo se enfrentado com ele várias vezes antes, embora fosse ligeiramente mais forte, Menho era notório por jogar sujo. Portanto, Kim Myung-joon não ousou fazer um movimento contra ele. Justo quando a atmosfera tensa parecia estar prestes a explodir, o combate entre Menho e Kim Myung-joon teve que ser interrompido quando Daigan falou. Quando Daigan disse que não conseguiria se concentrar nos estudos se a situação continuasse, Menho, apesar de querer ir até o fim, teve que se resignar e parar o duelo verbal. Menho murmurou, parecendo relutante, suspiro, acho que devo focar nos estudos. Ao contrário de Menho, Kim Myung-joon e o jovem de cabelo loiro não ligou muito para as palavras de Daigan. Pelo contrário, ao perceber que Daigan era o novo aluno transferido que estava causando alvoroço, ficou muito animado. Em sua mente, pensou que, se conseguisse derrotar Daigan, Menho e sua gangue naturalmente teriam que se submeter a ele. Quanto a Menho e Rojon, apenas torceram silenciosamente por Daigan, pois para eles, era melhor que Daigan lidasse com Kim Myung-joon do que eles próprios tomarem uma atitude. O momento havia chegado, e Kim Myung-joon, o líder da turma 12, falou e se aproximou de Daigan para causar problemas. Inicialmente, pensou que o oponente seria tão feroz quanto as fofocas diziam, mas para sua surpresa, ao vê-lo pessoalmente, Daigan não era diferente de um nerd. Pensando que poderia facilmente intimidar seu oponente, Kim Myung-joon se abaixou, zombando de Daigan como um covarde que só sabia fazer teatro, mas que não ousava dizer uma palavra na sua frente. Apesar de ser provocado até esse ponto, Daigan permaneceu em silêncio, o que fez Kim Myung-joon acreditar que o garoto tinha medo de suas ameaças.
Confiante de sua vitória, Kim Myung-jong estendeu a mão para impedir Daegan de continuar copiando suas anotações. E então? Sai fora! Num piscar de olhos, Kim Myung-jong enfrentou um contra-ataque. Descobriu-se que o silêncio de Daegan não era por medo, mas simplesmente porque ele estava focado nos estudos. Para um personagem mesquinho como Kim Myung-jong, uma leve pressão foi o suficiente para deixá-lo sem fôlego. No entanto, é preciso reconhecer que, embora Kim Myung-jong fosse bom em jogar sujo, sua tolerância à dor era extremamente baixa. Em 2 segundos, esse jovem delirante estava chorando e implorando para que Daegan o soltasse. Ninguém conseguia entender como um grande nome como ele podia chorar antes mesmo de ser atingido. Toda a classe 1 ficou estupefata com a cena diante deles. Ninguém esperava que Daegan, que sempre parecia sereno, colocasse Kim Myung-jong em um estado tão miserável. Enquanto isso, Daegan mantinha sua expressão calma de sempre, concentrado em terminar suas anotações durante o intervalo. Por fim, ele olhou para Kim Myung-jong e lhe aconselhou que, se ele não quisesse perder alguns dedos, seria melhor deixar qualquer confusão para outra hora. Ao ouvir isso, Kim Myung-jong rapidamente fingiu concordar, apenas para salvar seus dedos de danos. No entanto, tudo isso não passava de um jogo para Kim Myung-jong escapar de uma situação difícil. Portanto, assim que ele viu Daegan distraído, imediatamente virou-se contra ele e lançou um ataque inesperado. Mas o resultado foi: ele foi expulso pela segunda vez. Em termos de força, Kim Myung-jong na verdade não era nada, nem mesmo sabia jogar mortaço de argila como Men-ho. Um simples tapa de Daegan, e o jovem loiro saiu do jogo na hora. Todos pensavam que o chefe da turma 1-2 era formidável, mas mal sabiam que, após um único tapa, ele ficou de olhos arregalados e desmaiou no local. Mas talvez isso fosse para melhor. Daegan, que inicialmente pretendia procurar Kim Myung-jong para perguntar sobre as coisas, agora ordenou que seus subordinados o levassem embora. Quando Kim Myung-jong acordasse, Daegan continuaria a educá-lo, assim como fez com o trio inútil da turma 1-1. Do lado, Min-soo se sentia muito mais tranquilo diante da força avassaladora de Daegan. Por outro lado, Daegan não pôde deixar de se surpreender ao perceber que o problema da turma 1-2, que parecia difícil, na verdade foi resolvido de forma mais fácil do que imaginava. Quanto a Men-ho e sua gangue, aqueles que minutos antes alimentavam intenções de vingança, agora só suavam frio. O único pensamento que ecoava em suas mentes era: se agirmos agora, talvez nem tenhamos dentes para comer mingau depois. E assim, o grupo inteiro decidiu permanecer em silêncio, não se atrevendo mais a agir sem pensar. O homem gordo acreditava que o perdão era mais fácil do que a vingança, então decidiu deixar o novo estudante transferido ir. Compartilhando o mesmo pensamento, o jovem Jongmin também desistiu de intimidar e declarou que se concentraria nos estudos, porque, se continuasse a se vingar, não restaria mais nada a perder. Ficando do lado de fora da porta, testemunhando os irmãos do homem sendo gradualmente derrotados pelo novo fantasma, Shin Sang-bo não conteve seu sarcasmo. Tendo sido espancado por um dia, Men-ho já estava planejando pegar sua caneta e dar tudo de si. No entanto, desta vez, Shin Sang-bo não veio provocar Men-ho. Ignorando as provocações de Ho, ele e toda a gangue da turma 1-3 estavam interessados apenas no novo estudante transferido e Daegan. Até algo tão simples como copiar anotações não era permitido em paz. Embora não quisesse interromper seus estudos, parecia que Daegan tinha que parar temporariamente de copiar suas anotações naquele momento. Um grupo de veteranos cercou a mesa de Min-soo e Daegan, tornando o ambiente extremamente tenso. Shin Sang-bo deu um leve tapinha na cabeça de Min-soo, dizendo educadamente: "Ei, colega, preciso conversar com aquele cara por um momento, você pode se afastar?" Min-soo respondeu com um tom bastante indiferente: "Claro, sem problemas." Shin Sang-bo se sentou ao lado de Daegan, seu rosto sem expressão, mas a atmosfera entre os dois ficou pesada e sufocante. Shin Sang-bo riu levemente: "Ei, você está estudando agora? Que pessoa estranha." O aluno que o seguia riu de forma zombeteira: "Ei, Daegan, você prefere ser chamado de bonito ou de bad boy?"
Outra pessoa interveio para lembrar: ei, não elogie esse cara. Shin Sang-bo se aproximou, sussurrando: ah, aluno novo, deixe-me me apresentar, sou Shin Sang-bo, da turma 13. Ouvi dizer que você derrotou o Men-ho. Só tenho medo de que, depois de vencer aquele idiota, você comece a se comportar como um chefe. Nesse momento, Daigan abaixou a caneta, parou de escrever. Silenciosamente tirou os óculos, virou-se para ele e disse: aliás, você realmente fala demais. Se tem algo a dizer, diga logo, estou ocupado. Shin Sang-bo ficou ligeiramente chocado. O aluno novo teve coragem de responder e chamá-lo de falador. Ele sorriu com desdém: HMPH, você é realmente ousado com as palavras. Eu gosto disso. Daigan advertiu: nunca vi caras grandões andando com garotos inúteis. Mas você parece bem patético. Sang-bo já estava bastante frustrado, mas respondeu calmamente: certo então, aluno novo. Parece que você é bem interessante. Então isso significa que você não é um idiota, certo? Com essas palavras, Sang-bo se levantou, falando de forma decisiva: aluno novo, nos vemos depois da aula. É melhor se preparar bem, porque eu não sou um idiota como o Men-ho. Depois de terminar suas palavras, Shin Sang-bo ordenou aos outros dois aliados que voltassem para a sala de aula, seu olhar firme, como se estivesse se sentindo muito desconfortável por dentro. Daigan coçou a cabeça e a orelha, um pouco irritado. Realmente, era apenas o primeiro dia e já estava sendo recebido de uma maneira tão estranha, parecia que ele não poderia ter uma vida estudantil normal depois de tudo. Gil-hee esfregou o queixo, parecendo preocupado: ai, na verdade, Shin Sang-bo é realmente forte, aquele novo aluno pode estar em apuros. Jong-min então perguntou: você ainda está preocupado com ele? Park Gil-hee respondeu imediatamente: é porque eu não gosto do Shin Sang-bo, para ser honesto, sinto mais compaixão pelo novo aluno. Além disso, você quer se tornar o saco de pancadas do Shin Sang-bo? Jong-min hesitou ao ouvir isso: faz sentido. Nesse momento, Men-ho de repente se levantou e disse: eu discordo disso. Terminando suas palavras, ele enfiou as mãos nos bolsos e seguiu em frente. Jong-min chamou atrás dele: ei, Men-ho, onde você vai? Park Gil-hee correu atrás dele, perguntando: ei, mas você vai ficar com o novo aluno? Você quer que eu fique com vocês? Men-ho ignorou e se virou para perguntar a Daigan: posso sentar aqui um pouco? Daigan respondeu firmemente: não. Men-ho não se deu ao trabalho de prestar atenção, puxou a cadeira com indiferença e disse: ouvi a sua conversa com Shin Sang-bo. Eu detesto isso, mas preciso admitir uma coisa: aquele cara não é como aqueles garotos de segunda categoria de antes. Ele pratica artes marciais, então ele é bem bom em lutar. Daigan sutilmente lhe lembrou: eu já disse para você não se sentar. Além disso, eu realmente não me importo com isso. Men-ho fez uma expressão séria, virou-se para Daigan e disse: você deveria saber que eu quero te ajudar. Os membros da gangue de Men-ho ficaram surpresos com isso, até Gil-hee teve que cobrir a boca de surpresa. Daigan respondeu friamente: você quer me ajudar? Eu estou ouvindo isso direito? A sala de aula número 1 ficou de repente estranhamente silenciosa. Daigan perguntou: o que você planeja fazer? Men-ho afirmou com confiança: eu vou analisar o padrão de ataque de Shin Sang-bo para você. Daigan empurrou suavemente os óculos e respondeu calmamente: eu não preciso disso. Mas Men-ho agiu como se não tivesse ouvido, juntou as mãos e continuou: quanto ao Shin Sang-bo, ele começou a se familiarizar com o boxe desde o ensino fundamental. Daigan sentiu-se extremamente irritado, e o lembrou: eu já disse que não preciso disso. Esse cara é realmente teimoso. Men-ho ignorou e continuou: aquele garoto Sang-bo realmente não se interessa por competições de boxe. A razão pela qual ele pratica boxe é apenas para intimidar os outros. Ao mesmo tempo, em outra sala de aula, Shin Sang-bo tirou a camisa, revelando um corpo coberto por tatuagens intricadas. Ele gritou: onde está o meu saco de pancadas?
Imediatamente, 3 alunos na sala trocaram olhares furtivos, com os rostos mostrando sinais de exaustão e tristeza. Shin Sang-bo observou a sala e perguntou: onde está o saco de pancadas número 4? Um aluno respondeu hesitante: o saco de pancadas número 4 está atualmente no hospital. Ao ouvir isso, Shin Sang-bo franziu a testa e perguntou com severidade: hein? Por que ele tem que estar no hospital agora? Isso é culpa minha? O aluno assustado murmurou: não. Não é sua culpa. Ele só caiu em algum lugar. Shin Sang-bo apertou os olhos e disse: sério? Eu só estou ajudando ele a treinar para aumentar sua força. Então isso não é culpa minha, é porque ele é fraco demais. Bem, se vocês 3 derem o melhor de si, já vai ser bom também. Agora, vamos começar o treino de hoje. Vocês sabem muito bem que se não lutarem direito, haverá consequências, certo? Após terminar suas palavras, os 3 alunos levantaram apressadamente os punhos. Mas seus olhos claramente revelavam a ansiedade e o medo, sem nenhuma intenção de lutar com toda a força. Shin Sang-bo percebeu e os lembrou: eu já falei para lutarem direito. Se vocês morrerem, eu não terei mais nada para ficar feliz, entenderam? Então, vamos lá. Um dos 3 estudantes avançou primeiro, mas imediatamente Sang-bo desferiu um soco forte em seu queixo, fazendo com que ele cambaleasse e caísse para trás, sem ninguém para segurá-lo. O segundo viu isso, com o suor escorrendo sem parar. Ele estava aterrorizado até o fundo da alma, mas o que mais poderia fazer? Embora tenha levantado o punho, seu soco estava completamente sem força. O resultado não foi melhor, pois Sang-bo facilmente desferiu um soco em sua cintura, fazendo-o balançar e, em seguida, cair para trás. Sang-bo gritou: droga, por que você nunca consegue dar um soco decente? Assim que terminou de falar, o segundo estudante também se desfez, caindo derrotado no chão, sem ninguém para ajudá-lo. Chegou a vez do último, cujos membros tremiam incontrolavelmente. Sang-bo franziu a testa e avisou: deixe eu te falar, dê um soco decente. Avance, por que ainda está parado aí? Rápido, não me faça ficar irritado. Algumas palavras ameaçadoras foram o suficiente para deixar o estudante pálido de medo. Ele correu para frente sem pensar nas consequências, mas o resultado foi ainda mais desastroso. Sang-bo desferiu uma sequência de socos em seu rosto e corpo. Enquanto golpeava, Sang-bo gritou: droga, é só uma questão de estar alerta e você não consegue nem isso? Você deveria ser capaz de desviar dos meus socos, seu idiota. Se não, sua mão vai quebrar. Mexa-se. Todos na sala de aula ficaram parados, testemunhando toda a situação do começo ao fim, mas ninguém ousou falar. Os estudantes que acabaram de ser espancados estavam sentados em um canto, sem coragem de respirar muito alto. Nesse momento, Sang-bo percebeu e, olhando para eles, fez questão de lembrá-los: olhem para esse bando de covardes, ainda se atrevem a ficar aí? Onde acham que estão? Levantem-se agora, seus escórias. Eu bati em vocês para ajudar a fortalecer a resistência, mas vocês fingem estar derrotados. Que fofo. Eu falei para se comportarem corretamente, mas vocês se recusaram a ouvir. Hoje, vou garantir que todos vocês acabem no hospital. Ao ouvir isso, os rostos dos 2 estudantes que haviam acabado de ser espancados ficaram rígidos. Ambos se perguntaram: será que ele vai bater em nós novamente? Enquanto isso, do lado de fora do pátio da escola, na área da cantina, as pessoas comentavam sobre um novo aluno que havia acabado de se transferir. Ele era extremamente bonito. Seguia o Min-soo, enquanto Daigan estava um pouco tímido. Todos ao redor, tanto meninos quanto meninas, focaram seus olhares neles. Daigan colocou sua bandeja de comida na mesa. Olhando para a comida na bandeja, de repente sentiu uma sensação de nostalgia. Pensou consigo mesmo: faz tanto tempo que eu não como comida da cantina da escola. Eu sinto tanta falta. Recentemente, só tenho comido coisas quase estragadas da loja de conveniência.
Daigan lembrou-se das palavras do velho covarde que lhe disse: ó céus, isso deveria ter sido jogado fora há muito tempo, mas vi que você é uma boa pessoa, então deixei para você. Quem comeria essas coisas de qualquer maneira? Ao mesmo tempo, à distância, duas garotas estavam prestando atenção em Daigan. A garota de óculos disse empolgada: Geina, olha aquele novo aluno, ele é tão bonito. Geina olhou na direção do olhar de sua amiga e respondeu: hã? Aquele é o novo aluno. De repente, Geina se virou abruptamente, esfregando o queixo como se estivesse pensativa, murmurando: que coincidência hoje, hein? Na outra mesa, alguns meninos também olhavam Daigan com curiosidade. Um deles falou: é ele? Ouvi dizer que ele já derrotou o Men-ho e o Kim Myung-joon, né? Com essa cara de arrogante, deve achar que é o rei da escola logo após chegar. Outro riu de forma desdenhosa e respondeu: mas ouvi dizer que ele só precisou de um golpe. O garoto de camiseta preta imediatamente retrucou: não exagere assim. Quem vai acreditar nisso? Acho que o cara teve sorte. Ouvi dizer que ele vai lutar com o Shin Sang-bo depois também. Nesse momento, Gu Seung-hwa, o líder da turma 17, finalmente falou: é mesmo? Parece algo para se esperar. Sorte ou verdadeira habilidade? Logo saberemos. Daigan estava prestes a comer quando Gilri se aproximou, sorrindo brilhantemente. Daigan, por que você está comendo sozinho? Vamos comer juntos. Dizendo isso, ela se virou para Min-soo e, de maneira gentil, o lembrou: ei, você pode se afastar um pouco? Min-soo pensou consigo mesmo: eu sou invisível ou algo assim, que você diz ao Daigan para comer sozinho? Neste momento, Park Gil-ri se sentou ao lado de Daigan, seguida pela turma do Men-ho, que também se acomodou muito naturalmente. Jong-min, enquanto se sentava, disse com um sorriso: Aiza, a comida está realmente boa hoje. Daigan, sentindo-se irritado, falou: o que vocês estão fazendo? Ao mesmo tempo, em outra mesa, um grupo de estudantes estava fofocando sobre Daigan. Uma pessoa disse: ei, é aquele ali. O cara bonito, o aluno novo, certo? Outra pessoa olhou e respondeu: ele já está andando com a galera do Men-ho? Kak Do-sik, o líder da turma 18, riu de forma zombeteira: não importa o que aconteça, eu ainda ganho em termos de aparência. Seus seguidores imediatamente concordaram: claro. Isso nem precisa ser discutido. Men-ho estava constantemente incentivando Daigan: come mais. Esse Shin Sang-bo é mais difícil de lidar do que eu ou o Kim Myung-joon. Assim que Daigan deu a primeira mordida no arroz, perguntou: eu já derrotei aquele cara antes, por que você está tão preocupado agora? Além disso, o que você quer me ajudar? Men-ho deu de ombros e respondeu sucintamente: aquele. Men-ho ponderou por um momento, então recitou honestamente: na verdade, é um pouco difícil de dizer. Naquele momento, estava acontecendo a batalha entre mim e Shin Sang-bo, ou pelo menos algum tipo de confronto. Estávamos lutando um contra um em um lugar deserto. Ele continuava me atacando e, sinceramente, achei que ia acabar no hospital. Meu rosto estava coberto de hematomas, a dor era indescritível. Eu ainda lembro claramente, ele me olhou, sorriu maliciosamente e disse: olha só para você, parece que vai desmaiar. Vou brincar com você até seu rosto ficar todo roxo e o sangue correr como um rio. Ao ouvir isso, me joguei na luta, mas cada golpe que eu dava errava. Assim, ele me derrotou quase até a morte. Ah, eu esqueci de mencionar, ele é realmente um boxeador de verdade, com habilidades muito além das minhas. Ele é incrivelmente rápido, consegue desviar de todos os meus ataques, enquanto contra-ataca com precisão mortal. Eu achei que com certeza não conseguiria ganhar daquela vez. Mas, felizmente, consegui encurralá-lo. Naquele momento, senti que se não fosse ali, não haveria outra chance. Com uma habilidade que jurei nunca mais usar, eu apertei aquela parte dele. Ao ouvir isso, o rosto de Daigan ficou em branco. Ele de repente sentiu
Aquela parte dele se contraindo em reflexo. Não conseguindo se conter, ele falou: Menho, você está brincando comigo? O que você está dizendo? Não é o que eu estou pensando, certo? Menho recordou o rosto dolorido de Shin Sang-bo naquela época e reafirmou mais uma vez: sim, é isso. Naquela época, Shin Sang-bo teve que gritar e implorar para que eu me rendesse. Mas agora, ele se voltou contra mim, recusando-se a admitir a derrota. Eu juro por Deus que nunca me senti envergonhado por isso. Mas como sempre, ninguém está disposto a reconhecer isso. Daigan continuou a comer seu arroz, pensativo, em silêncio. Quem mais reconheceria isso, além daquele que realmente fez? Menho se lembrou da época em que lutou com Shin Sang-bo e suspirou: Aida. Em resumo, aquele cara é um boxeador com muitas habilidades. Seus socos não são fortes, mas todos os seus golpes são direcionados aos pontos fracos. Depois de perder para mim, ele nunca mais ousou me desafiar. Esse é o motivo. John me ouviu isso e pensou secretamente: aquele cara deve ter medo de apanhar de novo. Menho virou-se para Daigan com um olhar ameaçador e disse: ele quer te derrotar e nos derrubar todos de uma vez. Jong-min, ouvindo isso, gritou com raiva: como esse desgraçado poderia fazer isso? Daigan respondeu calmamente: ei, não foi você quem pegou aquela parte do corpo dele primeiro? Jogando sujo assim e ainda agindo com nobreza? Ao mesmo tempo, dois outros estudantes do sexo masculino passaram por ali, conversando alto de propósito, como se quisessem que todos na área ouvissem. O homem de camisa branca, com um olhar astuto, levantou a voz: Shin Sang-bo não precisa comer e ainda assim se sai bem. Se não comermos, provavelmente não vamos conseguir fazer nada. Ao ouvir isso, Daigan sentiu que algo estava estranho. Pensou consigo mesmo: esses caras devem estar me zombando sutilmente porque ainda não terminei de comer. Não importa, não vou me importar. O garoto de uniforme ao lado dele entrou na conversa, rindo: é verdade, hoje Shin Sang-bo parece realmente forte. O homem de camisa branca falou de propósito mais alto: ah, Shin Sang-bo sempre é forte. Hoje tem também uma luta contra aquele aluno novo, ele vai ganhar com certeza. Enquanto passavam pela mesa de Daigan, jogaram algo de propósito na bandeja de comida dele. O homem de camisa branca fingiu surpresa, dizendo: ai, meu Deus. Desculpa, desculpa, eu fiz isso sem querer. Daigan lançou-lhes um olhar frio, perguntando com dureza: o que vocês querem? Park Ji-hee, sentada ao lado dele, também se sentiu incomodada. Gritou em voz alta: ei! Vocês estão loucos? Que tipo de bobagem é essa? Nesse momento, o rosto de Daigan se fechou. Ele pegou o objeto que havia caído na bandeja de comida, com o olhar gelado. O homem de camisa branca rapidamente acenou com as mãos, sorrindo: ah, eu já pedi desculpa, não fique chateado. Desculpa mesmo, desculpa. Se você come ou não, é você quem decide. Terminando suas palavras, os dois estudantes passaram por Daigan. O que estava de camisa branca deu uma olhada em Daigan e fez uma careta, instigando o outro, que estava de camisa preta: tá bom, vamos, vamos. Achando que Daigan deixaria para lá em silêncio, ele de repente estendeu a mão e agarrou o pulso do estudante de camisa branca, sua voz baixa e fria: para. Aonde você vai? Isso não é lula seca, é flor de campânula. O que você quer? A atmosfera de repente ficou tensa. A garota de óculos que acompanhava Jeina chamou sua amiga: Jeina, olha. Acho que o estudante transferido está discutindo com aqueles caras. Jeina franziu a testa e olhou para o lado, comentando: pelo pessoal com quem ele está sentado, acho que ele também é do tipo que gosta de intimidar os outros. Olha só a cara dele, não dá para saber. Ouvindo isso, Jeina se virou novamente para olhar, sentindo a tensão no ar. Do outro lado, um grupo de meninos do 7º ano, uniformizados de azul, também observava. Um garoto curioso disse: será que estão brigando? O líder da turma 17, com uma expressão vazia, comentou desinteressadamente: legal.
Vamos ver o que esse cara tem. Nesse momento, Daigan estava realmente irritado. Ele lançou um olhar frio como uma lâmina para os dois, sua voz profunda e ameaçadora. Vou perguntar de novo, onde você jogou minha lula seca? O garoto de camisa branca de repente ficou atrapalhado, o pânico tomou conta dele. Ele tentou tirar a mão, mas não conseguiu, sua voz tremia. Espera, que diabos você está fazendo? É só um pequeno problema. Eu já pedi desculpas, seu idiota. Daigan não tinha intenção de soltar. Ele apertou mais o braço do homem de camisa branca, os músculos claramente saltando. Ele perguntou novamente, sua voz fria, você está se desculpando por quê? O homem de camisa branca olhou para Daigan, o medo fazendo o suor escorrer pelo seu rosto. Daigan continuou, você se desculpa, mas se eu vou aceitar ou não, isso não depende de você, certo? Nesse momento, o telefone tocou, surpreendendo Daigan. Ele imediatamente soltou o pulso do homem, lançou-lhe um olhar fulminante e o lembrou, fique quieto, espere um momento. Olhando para a tela, Daigan viu que era uma mensagem de seu gerente. O conteúdo da mensagem era, você está se adaptando bem à escola? Você está livre depois da aula? Ele leu aquelas linhas e imediatamente percebeu que algo estava errado. A raiva que sentia momentos antes desapareceu de repente. Ele se lembrou do que ela havia dito uma vez, depois que você completar essa missão, você receberá uma bolsa integral para a universidade após se formar no ensino médio. Vamos cobrir suas despesas para garantir que você tenha uma vida escolar tranquila. Ela também o havia lembrado, e as regras que mencionei não são apenas para te restringir, Daigan. Como a confidencialidade é crucial para esse projeto, quero te lembrar de agir com contenção. Se esse projeto for descoberto devido a um comportamento inadequado, ele será cancelado imediatamente e você voltará à sua vida anterior. Você voltará a trabalhar no mercadinho. Daigan estava olhando para o seu celular e pensava que ela provavelmente queria lembrá-lo, através da mensagem, de agir com moderação e completar a tarefa. Mas mesmo que ele tivesse batido naqueles dois caras, o risco de ser exposto ainda era muito baixo. Os dois estudantes do sexo masculino de antes imediatamente correram assim que viram Daigan largar as mãos. Quando Daigan se virou, aqueles dois já tinham se afastado. Ele suspirou, aqueles malditos idiotas, olha só como eles correm, parecem tão covardes, não? Rojon enfiou uma colher na boca, apontou para algum lugar e, enquanto mastigava barulhentamente, disse, enfim, deixa pra lá, eles têm problemas lá. Os fortes apenas ficam parados, quem segue é quem causa problemas. De repente, ele olhou para Minsou e viu que o cara também estava olhando para ele. Daigan limpou a garganta, ei, por que você está me olhando? Minsou parecia um pouco assustado e respondeu, eu não estou olhando para você. Daigan esfregou a cabeça, lembrando-se, certo, não devo me distrair. Se eu completar este projeto, poderei alcançar algo que nunca imaginei antes. Pensando nisso, ele olhou novamente para os três rostos dos caras que ele derrubou naquela manhã, que agora estavam com uma expressão estupefata. Pensou de novo, é só o primeiro dia, e já lutei demais, então preciso economizar minha energia. O rapaz da camisa azul da 7ª série estava sorrindo, parecendo satisfeito, uau, por que eles não estão brigando? Que decepção! O cara durão da 7ª série avaliou de longe, esse cara não parece ser do tipo impulsivo, não como aqueles outros. Daigan ainda não tinha terminado de comer, mas se levantou. Ele disse a todos, já terminei, vou sair. Menho chamou por ele, espera, ainda não te mostrei o estilo de ataque de Shin Sang-bo. Daigan respondeu, como se estivesse jogando um balde de água fria na cara deles, não preciso, obrigado. Jongmin sussurrou para Menho, ei, o humor dele mudou depois que olhou o celular, né? Menho olhou para Daigan, suspirou, nossa, esse cara é realmente difícil de entender. Daigan caminhava sozinho lá fora, andando com as mãos nos bolsos, pensando, é só o primeiro dia e já me destaquei demais, será que o gerente vai pensar o quê? Ele se lembrou, certo, a partir de agora, vou ser bem educado.
Assim que terminou de falar, o encrenqueiro de camisa branca saiu de dentro. Imediatamente, aquele covarde virou-se e começou a voltar. Claro, Daigan aproveitou a oportunidade, correu até ele, agarrou pela gola e disse: "Aonde você pensa que vai?" O garoto gritou: "Você está confundindo, espera, espera." Daigan sorriu com um sorriso malicioso: o que você fez agora foi o erro." O rapaz de camisa branca disse honestamente: "Como você é um aluno novo, provavelmente não sabe. Existe uma regra. Não é permitido tocar em outros alunos. Só pode pôr a mão em mim se vencer o sangue Bo." Daigan, olhando confuso, perguntou: "Droga, que tipo de regra é essa?" O rapaz de camisa branca continuou: "É uma tradição antiga. Se você não seguir, vai se tornar o alvo de toda a escola." De repente, alguém se aproximou, e Daigan aconselhou: "Ei, alguém está vindo, vamos para um lugar mais tranquilo para conversar." O rapaz de camisa branca protestou: "Não, não vou para lugar nenhum. Se eu for com você para um lugar isolado, você vai me bater." Daigan sussurrou: "Então você quer apanhar aqui mesmo?" Ao ouvir isso, o rapaz de camisa branca concordou. Em um canto da escola, sons de socos ecoaram. O rapaz de camisa branca foi socado várias vezes na barriga por Daigan. Ele caiu no chão, segurando a barriga, gemendo de dor: "Você, seu desgraçado, vai se arrepender disso." Daigan olhou ao redor e estalou a língua: "TSK, esse lugar é realmente quieto, acho que podemos resolver as coisas aqui." Ele se virou para o rapaz e disse: "Chama o seu chefe." O cara da camisa branca ficou surpreso: "Hã? Você está falando sério?" Daigan riu: "Como você disse, se eu derrotar o Shin Sang-bo, posso bater em você o quanto eu quiser, certo? Chama ele aqui para eu bater nele também." O cara da camisa branca hesitou: "Bem, teoricamente é assim. Mas acho que ele não pode vir agora. Ele está ocupado socando o saco de pancadas." A expressão de Daigan ficou séria: "Saco de pancadas? Ele não é aquele que faz os outros virarem saco de pancadas?" O cara da camisa branca zombou: "Aiza, você sabe bem, né? Deve ter feito isso antes, não é?" Daigan não respondeu, apenas retrucou: "Ele está em aula?" O cara da camisa branca respondeu: "Sim." Ao ouvir isso, Daigan estalou os nós dos dedos e pensou consigo mesmo: "Droga, não posso deixar ele fazer isso." Enquanto caminhava e pensava, Daigan percebeu que estava errado, não era hora de pensar sobre a localização. Na sala de aula 13, Daigan parou em frente à porta da sala 13 e pensou consigo mesmo: "Essa é a sala 13?" Ele inclinou a cabeça para olhar dentro. Imediatamente, um aluno foi jogado para trás contra a porta da sala, com o rosto machucado. Nesse momento, parecia que Shin Sang-bo também percebeu alguém espreitando do lado de fora da porta. Ele perguntou: "Quem é aquele?" Outra pessoa levantou a mão e disse: "Deixa eu ver."